Graça e paz. Irmãos, hoje eu quero estudar uma palavra com vocês que está em Tiago. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 de Tiago. É um texto muito famoso, é um texto que ele nos exorta em amor. E eu estava fazendo uma pesquisa. O tema da mensagem de hoje é o poder das palavras. Mas 90% da nossa comunicação, ela é não verbal. É não verbal. Ou seja, o jeito que a sua mulher chega em casa, batendo o pé, você já sabe o que está acontecendo. O jeito que o seu marido chega estacionando o carro na garagem, você já sabe o que está acontecendo. Isso nós estamos falando no âmbito familiar. Mas, quando a gente estende isso para o trabalho, nós também sabemos como o nosso companheiro, companheira de trabalho está agindo. Então, 90% da comunicação ela é não verbal. Mas, eu vou ficar nos 10% que são as palavras. As palavras, elas têm um poder tão grande de ação que eu sempre falo o seguinte, que pedrada de perto não dói. Perdão. Eu tenho um problema com esse microfone aqui, pessoal, que vocês não têm noção. Eu fico tremendo de medo desse microfone do pessoal não me ouvir. Mas eu estou arrumando. Pedrada de longe não dói. Pedrada de perto dói. Por exemplo, se alguém que eu falo pouco, conheço pouco, fala mal de mim, eu vou dormir muito bem. Mas, por exemplo, se a minha filha, se a minha esposa, se a minha mãe, se o meu amigo fala alguma coisa de mim, ou me magoa com as palavras, aquilo vai me incomodar muito. Muito mesmo. Por isso que eu falo que pedrada de perto dói muito. Dói muito. As palavras têm um poder que elas são arma de ataque. Elas são arma de curta distância. E elas têm um poder muito grande. Eu trouxe um exemplo aqui sobre quando nós temos filhos, nós escolhemos o melhor nome para os nossos filhos. O melhor nome para eles. Né? Eu tenho aqui um nome chamado Adelso. Alguém conhece o pastor Adelso? Alguém sabe o significado do nome dele? É filho da nobreza. Ananias, alguém conhece o Ananias? Deus é gracioso. Olha só o nome dele. Rosa, sabe o significado do teu nome, Rosa? Bela flor. Olha só. André, homem viril, hein? Homem viril. Juliana, jovem menina. Nadir, a Nadir está pelo Zoom ali. Mensageira. Cibele, o espírito da vida. Franciane é francesa livre e Francine é francesa. Elisa, o meu Deus é um juramento. Noélia, Natal em francês. Nívia, aquela que age com sutileza e delicadeza. Arione, aquele que tem energia. Viu como os nomes falam muito. Quando alguém escolhe, ninguém quer saber o meu, né? Ninguém quer saber o meu, não precisa. O meu é Carlos e significa fazendeiro. Então Deus vai me dar um rebanho, nós estamos cuidando do rebanho de Deus, amém? Então, irmãos, quando nós escolhemos o nome de alguém, é porque a gente quer o bem dessa pessoa. Benoni, já ouviram falar em Benoni? Filho de Jacó? Filho de Raquel. Raquel morreu quando estava dando parto ao Benoni. E ela falou assim, você se chamará Benoni, filho da minha desgraça. Jacó, um enganador. E Deus muda a história. Jacó chegou e falou assim, não vai ser Benoni, vai se chamar Benjamim. Certo? Filho da minha esperança. Abriram em Tiago 3? Vamos lá, o estudo? O poder da palavra. A palavra não faz curva. A palavra é reta, direto e reto. No versículo 1 diz o seguinte, meus irmãos,
Não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, todos. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. É fogo, um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair da água doce e a água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Amém? Quem se considera uma pessoa difícil aqui, levanta a mão. Quem aguenta uma pessoa difícil aqui, levanta a mão. Todo mundo levantou a mão, né? Irmãos, todos nós temos defeitos, mas nós podemos escolher celebrar as virtudes. As virtudes. Quando o rei Davi ele chegou com a arca da promessa, ele fez uma festa, veio dançando, e dançava, e a sua esposa, a sua primeira esposa, filha de Saul, Mical, obrigado, ela olhou para ele e pensou, o que esse meu marido estava fazendo? Mical, ela sofreu muito no seu relacionamento, e ela olhou para Davi vindo com a arca, dançou, e ela, de vez de se alegrar com o seu esposo, ela criticou. Ele chegou na janela, no quarto, e ele foi abençoar sua esposa, e ela criticou Davi. E a Bíblia diz que ela foi infértil, ela não teve filho. Às vezes eu pego murmurando. Esses tempos eu estava murmurando porque o pedreiro fez um serviço, eu tive que refazer todo o serviço, e eu reclamava, e eu falei para minha filha Sara e para o Davi, eu falei, vou parar de murmurar, não vai adiantar nada, não adianta eu murmurar. Quantas vezes eu deixei de celebrar, quantas vezes eu proferi palavras maléficas vindo direto do inferno, para as pessoas que eu mais amo. Também, você é deficiente. Espero que essa bebê que você está carregando na barriga morra. Seu piá de merda. Meu filho chorou e falou, eu não sou isso que você está dizendo. Eu falei isso. Eu proferi morte para minha família. Era um tempo que eu não estava, como eu posso dizer, eu estava em processo. Quando eu chamei minha esposa de deficiente, de fato ela tem uma carteirinha de portadora de necessidade especial, eu queria feri-la,
porque eu cheguei alterado em casa. Eu tinha que ferir. Eu não aguentava as palavras que ela estava falando. Você não é homem de verdade para assumir os seus erros. Eu sabia que ela estava certa. Quando eu falei que eu queria que a minha filha morresse, eu queria feri-la, não a minha filha. Mas o espírito de morte começou a rondar a minha filha, porque eu proferi palavras de maldição na minha casa. O sacerdote, que era para ser o sacerdote, estava proferindo palavras de maldição. E quantas vezes nós não proferimos palavras de maldição? Quantas vezes? Quantas vezes nós não celebramos a vitória de alguém, porque no fundo a gente tem inveja, e a gente profere palavras que não agregam em nada. Não agregam em nada. Chega um amigo meu, um exemplo, compra um carro 3.8. 3.8. Olha, Carlão, olha, Cadu, o carrão que eu comprei. Mas esse carro bebe muito. Pô, de vez eu me alegrar com ele, falar, cara, que carro maravilhoso que você comprou. Que bênção que Deus te deu. Que bênção. Esse carro bebe muito, deve dar uma manutenção. Ele não quer saber se bebe muito, ele comprou. Ele quer que eu celebre com ele. Ele quer que eu celebre. A minha filha estudou tanto, ela passou no vestibular em psicologia na Unibrasil. Mas faculdade paga, qualquer um passa. Pagou, passou. Já escutaram isso? Já escutaram isso? Pagou, passou. A pessoa está abrindo seu coração para você, e de vez de você celebrar, você está vindo com palavras que deixam a pessoa para baixo. Ela queria que você celebrasse com ela. Não interessa se era na Unibrasil ou na Tuiuti. Eu fiz na Tuiuti. Eu também escutei muito isso. Pagou, passou. Que profissional vai ser? Vou fazer biologia. Biologia? Você está estudando para contar perninha de grilo? Eu escutei isso. Escutei muito. Em 1 Tessalonicenses 4:9, o apóstolo Paulo nos exorta dizendo o seguinte: no tocante ao amor fraternal, não preciso escrever nada a vocês. Ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica. Ele está dizendo, vocês se amam, eu não preciso escrever nada para vocês. Porém, no versículo 11 ele diz o seguinte: esforcem-se para ter uma vida equilibrada e cuidando do que é vosso. Em outras palavras, ele quer dizer, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. É isso que ele quer dizer. Esforce-se para cuidar do que é vosso. Cuide da sua vida. Se você não vai agregar nada com a sua palavra, se cale. A gente passa por inteligente calado. Por exemplo, eu falo demais. Eu tenho um defeito. Às vezes eu falo demais, eu não me controlo, eu tenho que falar. Então, para nós que falamos demais, às vezes a gente paga pela língua. A gente fala o que não deve, depois a gente vai corrigir. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Quem já é mais quietinho já está em vantagem. Mas também às vezes pode proferir palavras que deixam as pessoas muito para baixo. Quem não celebra não tem vida frutífera. Às vezes, a minha vida, eu vou falar tudo para mim, tá? Para mim. A minha vida era infrutífera. Antes de conhecer Jesus, era infrutífera. Porque eu não celebrava com quem tinha que celebrar. Porque chorar, qualquer um vai chorar. No teu velório vai chegar alguém, vai chorar. Quando eu morrer, eu já até deixei 2 músicas já para a Francine. Eu falei, Francine, toca isso aqui. Toca essas 2 músicas aqui. A música da minha conversão e a música que Deus tocou em 60 dias no meu coração na UTI da Anabela. Então você vai tocar essas 2 músicas. Essas 2 músicas. E eu via por que a minha vida está infrutífera. Porque eu não celebrava. Eu não celebrava a vida,
eu não celebrava a minha família, eu não celebrava o meu emprego, não celebrava nada. Eu queria ser o meu Deus. Tudo que eu ganhava era para mim, não era para minha família. E eu quero ver você celebrar quando o seu inimigo construir ou erguer a segunda loja dele, e você chegar e falar assim: parabéns, isso aqui vai dar mais frutos do que a sua primeira loja. Chegar para o seu irmão que você briga, que ele conseguiu a casa própria, aquele que você está com rixa, ninguém tem rixa com o irmão aqui, né? E falar: parabéns, parabéns, que seja uma casa de bênção. E muitas pessoas têm a vida infrutífera, porque proferem palavras de maldição, palavras que não agregam. Então a vida às vezes não vai para frente. Se você olhar para trás, você vai ver o porquê, o motivo pelo qual a sua vida está infrutífera. Todo mundo tem o direito de escolher celebrar as virtudes. Todo mundo sabe os meus defeitos. Às vezes eu até abro demais, não deveria. Mas a gente não precisa esconder as coisas. Mas celebrar as virtudes é muito bom. Celebrar as virtudes é muito bom. Em Mateus 15:11, diz o seguinte: não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai que contamina. Mas presta atenção. O que sai que contamina? Jesus falando. Mas contamina quem? Eu próprio. Eu mesmo. O que sai... Deus é tão perfeito, porque a palavra está aqui, ó. Antes de chegar aqui, tem um caminho. A gente pode escolher esse filtro e travar. Existe um tempo determinado que você fala: não vou falar isso. Não vou falar isso. Porque o que sai da boca contamina. E não contamina o próximo. Você vai machucar, você vai magoar, mas você está se envenenando. Está tomando veneno ali, ó. Está se envenenando. Então tem um filtro. Deus é perfeito. Antes de chegar aqui, ó, proferir as palavras, filtre. Existem pessoas que falam: eu falo mesmo, falo na cara. Falo na cara, estou nem aí. É uma virtude minha. É uma bênção. Não é uma maldição. É uma maldição. Você tem que ponderar a hora certa de falar. Não é só falar. Hoje em dia, no momento que nós estamos conectados, o digitar também serve. A hora de digitar. Você coloca uma opinião no Facebook, no Instagram, enfim. Ninguém pediu a tua opinião. Evite. Evite, evite. Ninguém pediu a tua opinião. Todos querem ser mestre agora. O versículo diz assim, ó: meus irmãos, o versículo 1, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todo mundo tem opinião para tudo agora. Todo mundo tem opinião para tudo. Mas se ninguém pediu a sua opinião, não fale. Porque quem emite muita opinião não é levado em consideração, porque você fala toda hora. Agora, quando pedirem a sua opinião, é porque querem saber o que você pensa. Querem saber o que você pensa. Porque nós seremos cobrados. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito. O único perfeito que andou nessa terra foi Jesus Cristo, que não pecou. Todos nós, Tiago, ele aqui, ele tem propriedade para falar, porque ele sabe que todos tropeçamos no falar. Uma hora ou outra nós vamos tropeçar no falar. E a palavra, ela é considerada uma fagulha que vai incendiar. E ela também é considerada, comparada com um leme bem pequeno de um navio. Um leme pequeno que controla todo aquele enorme navio. Ou o freio dos cavalos controla os animais, controla o cavalo. Aquele animal forte, robusto, é controlado por um pequeno freio.
em sua boca. Nós temos que ter domínio próprio no falar, porque nós não sabemos, nós sabemos o poder das palavras, nós sabemos o poder de destruição que a palavra tem. É muito forte. A língua deles é uma flecha mortal, falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial, mas no íntimo prepara uma armadilha. Jeremias 9:8. Seja a minha língua como pena de um hábil escritor. Salmo 45, versículo 1. As palavras têm esse poder de gravar no nosso coração. Seja a minha língua como pena de um hábil escritor. Ela vai tatuar no seu coração aquilo que você proferir. Ela tem esse poder. Ela pode ser um chicote. Ela machuca. Mas ela é um instrumento de bênção em nossas vidas. A maioria dos casamentos desestruturados, arruinados, elas acabam por quê? Por causa de palavras que magoam. Por causa de palavras que ferem. Como eu disse para vocês, eu disse muitas palavras no início do meu casamento. Quantos anos de estar casado, amor? 15. Meus 5 primeiros anos, magoei muito minha esposa. Graças a Deus ela é persistente. Ela falou, não posso perder esse homem maravilhoso. Na verdade, eu que falei, eu estou perdendo tudo que eu mais amo. A minha esposa, a minha família, e eu preciso mudar. Lashon Lahá, palavra árabe, Lashon Lahá, quer dizer lepra. Significa falar mal na ausência da pessoa. Lepra é uma doença que quando a pessoa é uma bactéria, hoje tem cura, mas naquela época não. É uma doença espiritual. A pessoa não procurava o médico. Ela procurava o pastor. Para ser curado. Lashon Lahá. Falar mal na ausência da pessoa, essa é a palavra. Então o pastor, ele cuidava daquela pessoa, depois de 7 dias ele voltava para ver se já estava sendo curado. Quando nós proferimos palavras de maldição, nós estamos com o coração leproso, nós estamos falando mal na ausência, na presença da pessoa, estamos com o coração leproso. E a boca fala do quê? O coração está cheio. Se você tem amor no seu coração, você vai falar coisas amáveis. Mas se você tem a fagulha do ódio no teu coração, você vai falar coisas que queimam, que devastam. No versículo 26 de Tiago 1 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Temos que ter cuidado para não sermos religiosos. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar de se corromper pelo mundo. Se alguém se considera ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se. Não podemos viver enganados. Não podemos viver enganados. Imagine se Benoni conhece uma menina. Qual que é o significado de Benoni? Filho da minha desgraça.
É a mesma coisa que eu falar, filho da minha desgraça, vem cá. Filho da minha desgraça, quer casar comigo? Filho da minha desgraça, eu tenho emprego para você. Filho da minha desgraça, filho da minha desgraça. Não dava. Não dava. Israel fez o correto mudar o nome dele. Benjamim, filho próspero. Filho próspero. As palavras têm um poder muito grande. Domínio sobre o corpo. Obrigado, amor. Temos o poder para influenciar. E quando ela é usada para o mal, ela tem um poder devastador. Se algo milagroso acontecer aqui agora, essa mensagem, talvez chegue rápido porque está sendo transmitida pelo Facebook, mas ela demora muito tempo. Coisas boas demoram para chegar, mas coisas ruins chegam assim, ó. Chegam assim, ó. Se tem um deslize na igreja, ó, pá. Elas são muito rápidas. A língua, ela pode ser um veneno no corpo de Cristo. Muitos problemas no casamento são causados pela língua. E na igreja? Muitos problemas na igreja são causados pela língua. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga. Não fale. Ah, sabe, pastor, o fulano, não fala. Na sua vida cotidiana, não fale. Freie a sua língua, tenha domínio próprio. Porque a língua, a palavra, ela é reta, ela não faz curva. E para você consertar aquilo, não, é muito difícil. É muito difícil. A pessoa perdoa. Eu perdoei muitas pessoas, também já me perdoaram, mas sempre vai lembrar. A pessoa não tem amnésia, né? Eu tenho, às vezes, eu não acho nada em casa, eu coloco a carteira ali, eu falo, pô, eu deixei a minha carteira aqui. Mas o pai não procura nada, não acha nada aqui dentro dessa casa. Eu tenho amnésia. Os homens dessa igreja não têm. Eu tenho. Né? E briga, né? Eu brigo com a minha filha, brigo com o Davi, mas eu coloquei aqui, vocês pegaram. Mas tá bom. A pessoa não tem amnésia, ela vai lembrar daquilo que você falou. Ela te perdoou. Mas como nós lemos aqui, ó, seja a minha língua como pena de um hábil escritor. Ela gravou no coração da pessoa essa mensagem. Poder destruidor da palavra. A língua indisciplinada, ela é o quê? Ela dá legalidade ao diabo. Quando eu disse que eu proferi palavras de maldição sobre a minha esposa, sobre a minha família, sobre o meu filho, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo as portas do inferno na minha casa. Estou chegando bem aqui, ó. Pô, tem fila de demônio para entrar. Tem fila. Porque eu estou proferindo podridão. Aquilo que está cheio meu coração, cheio meu coração. Eu vou pedir para o pastor comprar um microfone assim, ó, pastor, que ele já fica aqui, ó, e eu já não tenho mais esse problema. Mas eu vou aprender. Se o meu coração está cheio de lixo, o que vai acumular? Rato, barata, mosca. Eu preciso começar a limpar aquilo lá. Limpar o meu quartinho. Aí ele vai estar limpo. Vai estar puro. Porque o coração peludo ninguém merece, pessoal. Acaso pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte? Não pode. Ou eu falo bênção, ou eu falo palavras de morte. Não pode, não tem como. E já caminhando para o final, meus irmãos. Controle a sua língua. Você não sabe o poder que as suas palavras têm. Abençoe o seu cônjuge. Abençoe o seu filho. Abençoe o seu amigo de trabalho. Sua mãe, seu pai. Nós temos esse poder tão grande
Nós demonstramos aquilo que Jesus mandou fazer, amar o próximo como a ti mesmo, através das palavras. Através das palavras. Eu não estou dizendo que você não pode ser duro. Eu não estou dizendo que você não pode exortar. Claro que pode. Mas se exorte em amor. Tenha o trato das palavras. Porque aquilo que você disser, Jesus diz que você, a palavra tola, você vai ter que dar conta. Nós teremos que dar conta. Eu fico até imaginando as palavras que eu terei que dar conta. Eu estou em processo, irmãos. Todos nós estamos em processo de lapidação, em busca da estatura do varão perfeito. Nós estamos no processo de lapidação. Chegar Jesus. Sabe, Jesus, eu tentei muito. Porque todo mundo que vai para o céu, amém? Amém, amém? Bem forte, amém? Amém, amém. Todo mundo vai para o céu. Facebook, Zoom também, hein? Digita também lá. Chegar para Jesus e falar assim, ó, Jesus, eu falei, eu errei, eu briguei, eu esperneei, eu fui mimado. Servo bom e fiel. Você tentou mesmo. Como diz Ananias, né? São Pedro vai abrir o porteira lá, né, Ananias? Controle a sua língua, irmãos. Vamos abençoar. Parar de fofoca. Parar de ser mestre. De dar opinião em tudo. Deixa a tua opinião para a hora certa de opinar. Quando pedir a tua opinião. Eu parei de colocar coisa no Facebook. Só coloco coraçãozinho lá. Coraçãozinho, mãozinha levantada, amém, aleluia. Para acabar com a discórdia. É sério. É sério, porque eu colocava os negócios lá, minha opinião, claro, e vinha uma enxurrada de coisa que eu falava, puxa vida, vou parar para não pecar. Parar para não pecar. Mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Quem quiser amar a vida, Mateus 12, 36 e 37, tá? Mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. 1 Pedro 3,10. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. A Bíblia, ela fala tanto em língua, literalmente. Fala. Por quê? Porque Deus, Ele sabe do nosso coração. Deus, Ele conhece nosso coração, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Ao invés de amaldiçoar, abençoe. Amém? Amém, meus irmãos? A língua é como uma fera pronta para devorar. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Deus, o Senhor sabe do nosso coração, Pai. O Senhor sabe do que está cheio o nosso coração. Eu já fui magoado por palavras. Eu já magoei. Essa igreja aqui já magoou, já foi machucada por palavras, Pai. Mas o Senhor sabe do nosso coração, da nossa vontade, Deus, de ser cada dia melhor, Pai. Deus, hoje foi falado sobre missão, Pai.
Mas, Senhor Deus, eu preciso controlar as palavras que saem da minha boca, porque eu quero ganhar alma, Senhor. Essa igreja quer ganhar alma, Senhor. E nós escolhemos, Deus, celebrar com aqueles que celebram. Nós escolhemos, Deus, proferir palavras de bênção e não de maldição. Nós escolhemos, Senhor, nos calar para não magoar, Senhor. E quando for a hora de falarmos, Senhor, Santo Espírito de Deus nos incomoda, porque nós queremos ser a sua boca, Deus, e não, Senhor, essa carne que quer falar, que quer dominar, que quer mostrar que sabe tudo, que quer mostrar que tem poder, mas eu não sou nada, Deus. Nós não somos nada, Pai querido, Pai amado. Toda vez, Jesus Cristo, que a minha língua quiser tacar fogo, Deus, Santo Espírito de Deus me incomoda, Pai. Fala, isso não é para você. Você não nasceu para isso, Pai. Você não nasceu para isso. Você nasceu para ganhar vidas. Não para ficar confrontando ideologias. Defenda a hora que for necessário. Fale a hora que for necessário. Pai, essa palavra é para mim, Deus. O Senhor falou tanto ao meu coração esses últimos dias, mas que se estenda a essa igreja.